Olá, sejam muito bem-vindos ao Mesa da Estratégia. Eu sou Mariane Soares. Eu sou o Anderson Soares. Nós somos sócios da Sigmativa Inteligência Empresarial. E todas as semanas traremos para vocês assuntos sobre gestão, liderança, finanças, vendas e estratégia, para quem quer construir empresas mais fortes. Então prepara o seu café. Porque a estratégia já está na mesa. Antes da gente começar, então, eu só queria aqui apresentar um pouquinho a gente. Somos casados há quase 15 anos, né? Esse ano é um marco importante para a gente também na nossa vida de casal, que logo em seguida já puxou a vida empresarial, a sociedade, os negócios, né? E construímos a nossa família junto com tudo isso, né? Então, para a gente Crescemos juntos. veio tudo junto, né? Ao longo dessa caminhada, a gente já errou muito, já acertou muito, enfrentamos crises, crescemos, tivemos problemas pessoais, várias questões aí que nos trouxeram a quem nós somos hoje, né? E o que a gente aprendeu principalmente no nosso negócio foi que a técnica não nos leva a lugar nenhum. Ela é importante para que a gente saiba das bases, mas a gente precisa ser muito mais do que técnicos para conseguir entregar para o nosso cliente aquilo que ele precisa, né? E por isso a gente trouxe aqui o Mesa da Estratégia, criamos o podcast que tem a intenção de trazer informações do dia a dia, né? Como a gente pode construir uma empresa que vai ajudar o nosso cliente a crescer, falando para ele das dores do dia a dia, dos problemas do dia a dia, de como a gente enfrenta tudo aquilo que já passou pela nossa caminhada empresarial. E aí o Anderson quer apresentar um pouquinho a gente antes. Ao longo desses anos, a gente já passou, né, centenas de empresários aí na nossa carteira. E o que a gente aprendeu nessa nossa jornada é que basicamente todos nós sentimos as mesmas dores, né? Nós empresários, porque a gente é contador, mas também é empresário, né? É bem importante aqui frisar que a gente está falando de empresário para empresário. Pode ser que em algum momento a gente traga alguns assuntos aqui de contador para empresário, mas a ideia aqui, para que a mesa da estratégia, ela auxilie você, empresário, no seu dia a dia, a tomada de decisões importantes para que o seu negócio tenha sucesso e alcance, né, os seus objetivos aí como empresário. E a nosso principal start, né, quando a gente fala aqui de crescimento e do que nos trouxe até aqui, é uma palavrinha só, né, que eu penso que a gente tem e trabalha nela todos os dias. Coragem, né? A gente teve Importante. coragem para começar antes de estar prontos, coragem para dar o próximo passo quando estava muito difícil, coragem para fazer a primeira contratação, coragem para ir atrás de, né, construir novas unidades, de nos lançar diante aos desafios, né? E ela é importante na vida do empresário também, no sentido de que se a gente não tiver coragem, a gente não consegue dar o próximo passo, independente de qual seja, né? Então, a gente considera aqui que a nossa primeira alavanca de crescimento foi considerar muito, né, o que essa palavra, coragem, é capaz de fazer com a gente no dia a dia empresarial. É isso. E ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos meses, das nossas semanas, do nosso ano, nós tomamos decisões o tempo todo, né? E desde que a gente acorda, a gente já está tomando uma decisão de acordar, seja acordar bem ou acordar mal, né? Ou reclamar ou estar pronto para pegar aquele desafio e fazer com que ele se torne algo fácil de resolver. Então, todas essas micro decisões que a gente toma ao longo do nosso dia, as decisões que a gente toma ao longo das nossas semanas, dos nossos meses, levam a gente aos lugares que a nossa empresa merece. Então, a coragem precisa ser a alavanca para que você tome essas decisões de forma tranquila, porém sempre com estratégia. Não dá só a coragem, né? Não, a gente não pode tomar decisão só por base na coragem. A gente precisa ter estratégia, precisa ter números, precisa ter dados, informações para que a gente tome essas decisões com coragem e de forma acertada para o nosso dia a dia. Agora a gente vai então para a nossa alavanca número 2. Quando a gente decidiu abrir o nosso escritório, né, que tinha um outro nome antigamente, a questão que a gente trouxe que teríamos como diferencial foi atendimento, né? Verdade.
sempre estaríamos prontos para atender o nosso cliente, independente de quanto de operação a gente tivesse para fazer, né? Então, eu e o Anderson decidimos que nós dois, única e exclusivamente, estaríamos aqui para atender ao nosso cliente, para a gente dar atenção para o cliente, para conversar com ele. Olhando assim, parece simples dizer que eu vou estar disponível para atender o meu cliente. Mas pelo outro lado, vem os questionamentos. Tá, mas e como é que eu vou conseguir agregar valor na conversa que eu vou ter com o meu cliente, sendo que a gente, enquanto contador, atende vários nichos de empresas hoje, né? Então, quando a gente começa a falar com um dono de uma empresa, de um comércio, por exemplo, como é que eu vou conseguir agregar valor para ele falando do negócio dele, né? Então, de certa forma, isso exigiu que o nosso conhecimento ultrapassasse as barreiras da contabilidade e que a gente pudesse usar tudo que a gente teve de conhecimento para construir a nossa empresa de uma forma que a gente pudesse dividir com os nossos clientes todo o conhecimento que a gente teve do nosso negócio, né? É a busca de informação constante, né? O dia a dia do contador já é um dia a dia, no entanto, pesado, com tantas mudanças de legislações, com todos os processos, né, que acontecem no dia a dia, para que os contadores possam entregar o que é necessário de informações ao governo, que hoje, como contador, a gente trabalha mais para o governo do que para os nossos clientes, a gente precisa ser sincero enquanto a isso, né? Mas a gente nunca deixou de olhar também pelo nosso cliente. Então, fomos, em muitos momentos, buscar informações antes de conversar com aquele cliente, de estudar a atividade que ele exerce, de que forma que a gente poderia auxiliar ele naquele momento, para que o negócio dele desse certo. Porque nós, como contadores, dificilmente a gente vai passar numa rua, né? Eu, pelo menos nunca vi, e alguém entregando o cartão, ó, eu sou contador, se tu precisar tu me chama. A gente recebe muita indicação, né? Quem trabalha com vendas vai puxar minha orelha enquanto a isso, mas, né, temos muita indicação, graças a Deus, não é uma receita previsível, porém a gente tem sempre buscando melhorar esses números, mas é muito importante a gente estar próximo do cliente, entregar o melhor para o nosso cliente, entregar resultado, pode ser um resultado financeiro, pode ser um resultado estratégico para o negócio dele, que naquele momento não vai trazer um um saldo positivo para o fluxo de caixa dele, mas a médio e longo prazo, com certeza isso pode ser que tenha valia para ele. E com base nisso, é onde a gente conseguiu transformar, né, toda essa nossa expertise, não só como contadores, mas também como empresários. A gente buscar agregar realmente o valor à atividade daquele nosso cliente para que ele alcance os objetivos dele no final de cada mês e das metas que ele propõe colocar lá no negócio dele. E o grande aprendizado que a gente tira dessa alavanca é que atendimento está diretamente ligado com relacionamento, né? E a gente sempre procurou ter um relacionamento próximo com o nosso cliente. Dessa forma, ele sempre tem abertura para falar com a gente, para dar de tudo aquilo que ele precisa para que o negócio dele tenha mais resultado. E a gente é muito chato com atendimento, né? A Mari fica pegando no meu pé, porque eu sempre olho lá os números do nosso atendimento, o tempo de resposta, a qualidade da resposta. A gente tem cuidado bastante disso ao longo da nossa jornada. Temos melhorado, mas também desafios acontecem ao longo desse caminho. Agora, recentemente, a gente trocou a troca de plataforma de atendimento, então a gente já recebeu alguns feedbacks, pontos de melhoria que a gente já está buscando isso. Então é bem importante que a gente também esteja de olho para que não só a Mari e o Anderson estejam disponíveis para o nosso cliente, mas o Marcos, que é o nosso sócio, a Franciele, que é a nossa sócia, e toda a nossa equipe da Sigmativa esteja disponível para atender o nosso cliente sempre que ele precisar e que ele levanta a mão, porque o dia a dia do empresário já é corrida, né? Eles exercem lá a atividade deles, tem toda a atividade que ele exerce ao longo do dia a dia dele, e se ele precisa de a contabilidade naquele momento, ele precisa ser atendido. E é por isso que a gente busca melhorias, estamos aí aumentando, né, o nosso horário de atendimento das 8 da manhã às 20 horas, então já é um diferencial nosso aqui na Sigmativa como contabilidade. E a Mari tem puxado a minha orelha, eu tenho vontade de ter uma contabilidade de 24 horas. Quem sabe um dia chegamos lá. Ninguém vai dormir, né? Todo mundo vai trabalhar. E isso também traz para a nossa terceira alavanca de crescimento, que foi sempre crescer pautado em processos, né?
Então, as pessoas vão seguir aquilo que para elas estiver claro que elas precisam fazer. Com base nisso, a gente sempre teve uma estrutura de processos desenhada. Ao longo dos anos, ela foi aumentando, né? E melhorando. A gente já está na 3ª plataforma de processos que a gente tem implantada dentro do escritório. Primeiro era gratuita, bem simples. A nossa estrutura cresceu em pessoas, em número de clientes. A gente precisou trocar essa estrutura de processo de novo, porque nós temos muitas tarefas para serem feitas todos os dias e entregas feitas aos clientes. Então, de que forma nós conseguimos monitorar isso, né? É através dos processos. Obviamente, o atendimento também está virando processo, né? Então, o que eu quero que o meu cliente receba no nosso atendimento? Isso tem que estar em processos para que todo mundo entregue com clareza e da mesma forma, né? Esse é o aprendizado que a gente tira daqui. Documentar, padronizar e organizar nunca é demais. A gente, óbvio, vai ter momentos em que estará desorganizado, mas com o crescimento isso é normal acontecer, só que daí para frente a gente tem que parar e organizar de novo, né? É o famoso cresce e organiza, né? Muitos falam em organizar e crescer, porém, eu sempre falo, quando eu converso com algum outro empresário, falando sobre gestão, sobre processos, hoje na Sigmativa, né, de quase 15 anos aí de empresa, a gente ainda sente reflexos do que a gente não cresceu organizado lá no nosso início. E é natural, né? O empreendedor no Brasil tem esse perfil de, às vezes, não se preparar para empreender, ele empreende por necessidade. Porém, ao longo da nossa jornada, a gente precisa ir melhorando todos esses nossos processos e cabe para todos os tipos de empresário, seja até para a pessoa física, que ele é um profissional autônomo, ele precisa ter os processos dele definidos para que ele consiga entregar o resultado dele no final lá para o cliente dele, né? Então, independente do tipo de empresa, independente do tipo de negócio que você tem, os processos, ter algo que você possa acompanhar e que você consiga entregar o que o cliente te pede por demanda, e com o processo desenhado vai ser muito mais fácil e você consegue, né, por consequência, entregar um bom resultado lá para o teu cliente. E aí vem a 4ª alavanca de crescimento, que são pessoas, né? Sem elas, o nosso negócio não cresce. Chega um momento em que o próprio autônomo que tu citou aí agora, ele não consegue mais fazer os processos dele sozinho se a empresa dele estiver crescendo, né? Então, ontem eu atendi um cliente e ele falava, ainda sou eu que faço o meu pedido, o meu orçamento, sou eu que compro, sou eu que corto. Eu disse, é isso aí. Todo mundo começou como eu, empresário, né? Eu faço tudo. Mas se eu tenho um processo desenhado e eu coloco ele no papel, outra pessoa vai conseguir seguir, né? E é a partir daí que a gente consegue crescer. Quando eu tenho tudo centralizado e eu busco que eu faça tudo, que eu participe de tudo, as coisas não caminham na velocidade que elas podem caminhar se as pessoas tiverem clareza do que elas precisam fazer para entregar. E óbvio, vem toda aquela situação de, por que eu vou trabalhar nessa empresa, né? A gente precisa ter um propósito claro para o qual a gente vai trabalhar, né? Todos estão aqui na Sigmativa para somar pessoas e transformar sonhos em negócios. Isso está escancarado em qualquer parte aqui do escritório para que todo mundo saiba que o nosso propósito é esse. Então a gente tem que transformar. Eu quero que as pessoas que estejam aqui estejam prontas para vir aqui contribuir umas com as outras, né? É isso que a gente busca quando a gente começa a desenvolver líderes, quando a gente começa a ter uma equipe grande como a nossa é hoje para um escritório de contabilidade, né? Uma estrutura maior como a nossa tem, unidades em outros lugares, então como é que a gente mantém as pessoas todas conectadas, né? É um desafio. É um desafio, mas a gente vive trabalhando isso dia após dia, né? Com um RH cada vez mais forte, uma cultura cada vez mais forte, com pessoas que estão prontas realmente para se ajudarem, que vestem a camisa para fazer as coisas acontecerem. É o desafio para todos nós empresários, né? Se você fala com 10 empresários, 11 vão reclamar de pessoas. Porém, desde que você, no seu negócio, você consiga trazer essa cultura e trazer com que o seu time vista a camisa da sua empresa, você não vai deixar de reclamar de pessoas. Muito difícil, né? Para quem eu converso também, dificilmente eu reclamo de pessoas, porque a gente tem uma equipe bem engajada. Problemas acontecem, erros acontecem,
Isso jamais vai deixar de acontecer. Eu erro, a Mari erra, todos nós erramos em algum momento, né? Mas o importante é a gente não repetir esse erro. Então, as pessoas, elas têm que estar preparadas para acontecer um erro, levante a mão, dê um problema aqui, de que forma que a gente vai resolver? De preferência que ele já traga, né, a resolução desse problema. Caso ele não tenha capacidade, o líder dele vai poder ajudar e, por consequência, se o líder não conseguir ajudar, vai chegar até nós para que a gente consiga resolver tal situação. Mas, na grande maioria das vezes, ele já vem com isso, preparando já algo, a resolução que eu acho viável nesse momento seria essa situação, e a gente discute, põe na mesa e vê o que é mais viável, sempre pensando em clientes, sempre pensando nos processos e também nas próprias pessoas que estão aqui dentro da Sigmativa, né? Crescemos ao longo dessa jornada, graças a Deus, de maneira sustentável. Iniciamos eu e a Mari mais uma pessoa, logo em seguida já veio a segunda pessoa, e hoje a gente já está, não tenho certeza desse número, como gestor é uma vergonha falar isso, mas aproximadamente 37, 38 pessoas na nossa equipe, né? Isso levou ao longo desse tempo, tanto que a gente precisou crescer, estudar sobre pessoas para que muitos deles pudessem estar com a gente até hoje, né? Temos funcionários aí com 12, 13 anos de Sigmativa, outros com vários funcionários com 5, 6 anos também. Isso é um ponto bem importante para nós. Eu falo que ninguém fica para a raiz aqui na Sigmativa, né? Talvez nem eu e a Mari ficamos para a raiz aqui, que tomara que a gente, desde que a gente decidiu criar uma empresa, um passo muito importante que eu e a Mari sentimos a gente vai criar a empresa e a empresa precisa em algum momento trabalhar sem a Mari e o Anderson. Ontem eu estava no evento lá em Garopaba e uma advogada falava sobre gestão de pessoas, sobre gestão de negócios, e ela falava, quem de vocês aí conseguiu tirar férias aí ao longo desses últimos anos? Poucas pessoas levantaram a mão e hoje, graças a Deus, eu e a Mari, se precisarmos, e vamos tirar umas férias merecidas agora em setembro, a gente pode sair da Sigmativa, e eu sei que tudo que o meu cliente precisa, ele vai ser entregue, porque eu sei que eu tenho uma equipe aqui engajada e preparada, né, para entregar o melhor para o nosso cliente o tempo todo. É que o cliente não é meu e teu. Isso. O cliente é da equipe da Sigmativa, né? E é isso que faz toda a diferença. E isso puxa a nossa quinta alavanca de crescimento, que é liderança. É a gente desenvolver pessoas para que elas sejam a linha de frente na Sigmativa também, e que façam que toda a equipe, né, entregue aquilo que a gente precisa entregar. Então, hoje de manhã eu estava fazendo reunião de alinhamento com alguns dos nossos líderes, e uma delas me falou, cara, a nossa reunião de time foi muito boa, o pessoal tá pronto para vestir a camisa, e eu disse para eles muito claramente que a gente tem que fazer acontecer. Então, esse clima, ele precisa fazer parte de um negócio. Sim. A gente tem que parar de acreditar, talvez até por ego, que só nós que somos donos da empresa temos a capacidade de resolver aquilo que quem está abaixo de nós vai saber resolver melhor que a gente. Verdade. Né? Então, é puro ego essa questão, e é um exercício diário. Da gente achar que uma entrega a gente precisa resolver, que eles não vão conseguir. Né? Então, eu, quando estava fazendo essa reflexão, eu estava pensando, cara, com os nossos filhos, com o João e com o Antônio, eu nunca fui aquela mãe que saiu desesperada porque eles estavam indo para a porta e lá tinha uma calçada para descer. Nunca fui. Né? Verdade. Eu sempre dizia, quando tu for descer na calçada, senta e desce. Então, quando a gente está treinando a liderança, é essa mesma coisa que a gente tem que fazer. Orienta, dá a direção, mas tem que deixar ir. Vai errar? Vai. Graças a Deus, João e Antônio nunca caíram no chão. Mas pode ser que os nossos líderes caiam. Sim. E a gente tem que ser o suporte para dar a mão, levanta, vem cá e tenta de novo. É isso. Né? Mas liderar é isso, é ser suporte, mas ao mesmo tempo a gente tem que dizer, vai, faz, eu confio em ti. Uhum. Então, esse senso de liderança e essa grande virada está fazendo com que a gente, nesse momento, tenha outro grande salto dentro da nossa empresa, né? Então, foi importante para a gente demais, enquanto líderes, conseguir abrir mão de sou eu que resolvo tudo dentro da minha empresa. Isso é o ego, maior ego que existe. É o famoso delegar, né? Não delargar. Sim. Porque isso para quem é líder, é muito importante escutar isso e saber fazer com que isso aconteça no seu dia a dia.
existem vários perfis de pessoas, né? Eu acho que um ponto muito importante que a gente trouxe aqui na Sigmativa foi ler o perfil de cada pessoa, né? Ler o perfil de nós 4 sócios, Sim. junto com o Marcos e com a Fran. Ali a gente aprendeu muito e cresceu muito como sócios ali naquele momento, entender o perfil e saber que o Anderson, que tem o perfil um pouco mais vendedor, um pouco mais comunicativo, ele já tem dificuldade de delegar um pouco mais. Então, o que o Anderson precisou fazer? Se eu tenho um ponto falho, que é o delegar, então eu tenho que aprender a delegar. Então, é estudar o meu ponto falho e buscar um ponto de melhoria e, por consequência, né, hoje somos o G10, que a gente já tem outros 6 líderes aqui na Sigmativa, a gente já consegue delegar com facilidade para eles, os retornos, as respostas e as entregas estão, né, sendo muito boas, as metas estão sendo batidas, todas as OKRs que a gente tem implantado têm sido entregue por todos os setores, então isso para a gente é um motivo de orgulho, que entender que eles são o nosso espelho, né? Exato. Todos eles, a maioria, pelo menos do G10, 2 que que vieram um pouco mais maduro para a Sigmativa, mas os outros 4, eles nasceram aqui dentro da Sigmativa como líderes. E saber que eles hoje estão liderando de uma forma correta, para nós tem que ser um motivo de orgulho, né? De uma forma que a gente conseguiu delegar, né? E ser um ponto de apoio naquele momento. É fácil? Não é. Né, formar a liderança para que ele lidere outras pessoas, às vezes a pessoa não é madura o suficiente ou não estudou o suficiente para entender que outras pessoas dependem dele para tal situação, mas ao longo dessa nossa jornada a gente foi entregando isso para eles, foi trazendo eles juntos conosco para que a gente possa, né, dar essa segurança para eles, bem como a Mari comentou. Se eles caíssem, dá a mão aqui, vamos levantar, onde é que tu escorregou, vamos mudar o tênis ou vamos percorrer outro caminho para que você não escorregue novamente e não erre com isso, né? E aprender com o erro é muito importante. Então, a gente tem, né, hoje, graças a Deus, uma equipe de liderança que tem crescido bastante ao longo desses últimos meses ali, e que, por consequência, né, o nosso cliente lá na ponta sente o reflexo disso também, porque a entrega também passa a ser melhor ainda. E toda empresa é reflexo do dono, né? E às vezes pra gente é doído enxergar que as dificuldades que a gente tem dentro estão vindo da gente, né? Então, mais do que nunca, quando a gente vê lá em casa que o nosso filho faz algo que ele tá copiando da gente, dentro da nossa empresa, a nossa equipe, onde ela falha principalmente, ou onde ela é muito boa, é reflexo nosso, né? Então, a nossa prioridade em atender o cliente. Todo mundo tem, porque sempre foi batido nessa terra, né? Mas e onde eu era falho e que eu nunca dei atenção, nunca procurei melhorar, a minha equipe também tem problema. Sim. Né? Hoje, pra gente, é muito claro perceber essas ações, mas ao longo do tempo a gente precisa continuar melhorando, né? Outro ponto que eu gostaria de tratar aqui também a gente tem um perfil, sim, todos nós temos um perfil principal, mas é bem essa questão que tu trouxe. Eu, por exemplo, sou um perfil dominante. Mas eu me tornei dominante influente. Porque eu também preciso vender, eu também preciso me relacionar com pessoas. Então eu precisei me desenvolver. É natural de mim? Não, não é. Mas ao longo do tempo, né, em 13 anos de trabalho, eu precisei ser a pessoa que também apresenta, que também conduz um podcast, que também fala com outras pessoas. E a partir disso, o meu perfil comportamental mudou. Porque a minha visão sobre aquilo que eu precisava melhorar foi melhorando ao longo do tempo. Então a gente não pode entender que esse perfil tá dentro dessa caixa e ela não vai mudar nunca. Não vou mudar nunca. Isso é um sinal que, né, que você não tá aberto aí para mudanças, né? E o quão importante é você se adaptar a essas mudanças, né? Então, a partir do momento que você se descobre que tem um momento falho ali ou algo falho no seu perfil e que você procura não melhorar, você não está adaptável a essa mudança e, por consequência, vai continuar errando sempre. Não é isso que deve acontecer, né? E tem uma frase que diz que a excelência está sempre em 1 metro de nós, né? Eu sempre falo isso aqui na Sigmativa. Toda vez que a gente se aproxima da excelência, ela se afasta 1 metro. Então, a gente sempre vai estar
pode estar próximo da excelência, mas ela sempre vai estar se afastando de nós. Então, isso quer dizer que é um ponto de melhoria que a gente tem que viver no nosso dia a dia. Buscar sempre fazer o melhor, sempre. Eu digo sempre que a nossa régua está sempre subindo, né? Então, se ela sobe, eu não consigo voltar atrás. E a gente sente isso hoje diretamente no nosso cliente, né? Então, ó, galera, a régua subiu. Daqui para baixo, nenhuma linha, só daqui para cima, né? Então, é essa a reflexão que eu sempre faço. É quase aquela frase que a gente fala, né? O paladar não retrocede. Exato. Bem por aí. Eles já sentiram um gostinho do que é um bom atendimento, agora a gente não só nesse ponto, mas as entregas e tudo aquilo que a gente é capaz de entregar para o nosso cliente. E aí vem mais um ponto que nós, enquanto contadores, né, não podemos ser aquela empresa que olha para todos os outros pontos, menos para o financeiro. Né? Então, contador tem que saber fazer conta? Tem. É obrigatório? Não. Mas é bem importante que a gente também, enquanto empresa, saiba orientar os nossos clientes em relação a isso, né? Porque é aquela história. R$1 de despesa a menos para o seu pagamento é R$1 a mais de dinheiro no seu bolso. Enquanto R$1 a mais de venda não significa R$1 a mais de receita, né? Então, eu sempre falo aqui que a gente precisa sempre cortar cabelo e unha. Sempre cortar. Ou seja, olha para as tuas despesas e vê aquela assinatura que você tem lá de qualquer coisa que se repete há séculos e que você não usa. É um dinheiro que vai entrar direto no seu caixa, né? Que vai estar direto no seu bolso. Precisou vender mais? Precisou aumentar salário? Enfim, precisou aumentar a receita? Não. Mas quando a gente corta a despesa, a gente tem aquele dinheiro de volta direto no nosso caixa. E além disso, quando a gente pensou em transformar a Sigmativa aqui em pequenos centros de custo, a gente conseguiu ver os departamentos e olhar para onde a gente poderia crescer. De novo, entendendo que não somos mais nós G4 que temos isso na nossa mão. Quem tem a operação é a liderança, o G6 que a gente batizou aqui internamente, né? E eles conseguem trazer para a gente soluções financeiras que a gente nunca imaginou. Eles estão no dia a dia com o cliente. Sim. Né? Eles estão vendo quais as demandas de serviço nova que a gente tem, quais as novas fontes de renda que a gente tem. E isso está acontecendo com naturalidade dentro da operação. Onde é que a gente vai poder melhorar? É eles quem vão dizer. E é bem legal esse ponto, porque às vezes nem sempre é uma venda forçada. É algo que realmente ali a gente deveria cobrar e que não estava cobrando, né? E tenho certeza que na empresa de cada um de vocês que vão estar assistindo a gente em algum momento aqui, você pode olhar lá no seu negócio e você vai sentar e arrumar estratégias de como você consegue faturar mais com a mesma carteira de clientes que você tem ou com os mesmos clientes que passam no dia a dia do seu negócio. Porque o financeiro é sempre um tabu falar em dinheiro, né? Desde pequeno, a nossa geração, né? Hoje a gente tem na grande maioria dos nossos clientes, basicamente a nossa geração, e é um tabu falar de dinheiro, muitas vezes, né? Falar sobre isso. E eu acho que a gente está aberto a todo esse momento de falar sobre dinheiro, de sentir o dinheiro, de dizer que o dinheiro faz bem para a gente. A gente, né, tem o ditado que o dinheiro não traz felicidade, né, mas ele traz mordomias que nos geram felicidade. Uma viagem, um final de semana no hotel, isso. Né, um bom jantar. E cada um tem o seu perfil e trata ele da maneira que ele... Tem pessoas que não gostam de viajar e utilizam de outra forma. Sim. E está tudo bem. Mas o importante é você estar aberto a olhar para o dinheiro, você ter orgulho de saber que o dinheiro, você suou para ter aquele dinheiro e você agora pode aproveitá-lo ou guardá-lo ou investi-lo da maneira que você quer. Então, é muito importante que dentro do negócio de vocês falem abertamente em dinheiro, seja na sua casa, com a sua família, seja com seus sócios, falem abertamente sobre dinheiro, porque vocês precisam entender que o dinheiro ele vai trazer as mordomias ou as facilidades que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, em cada negócio, também a falta de dinheiro traz problema, né, Marei? Várias vezes, muitas noites, a gente, antes de dormir, discutimos sobre dinheiro, de que forma que a gente conseguiria melhorar os nossos números aqui na Sigmativa. E várias vezes a gente arrumou alternativas que estavam na nossa frente, mas que o dia a dia não nos deixavam olhar aquilo. Então, o desafio de todos nós empresários é fazer com que a nossa empresa cresça e o lucro cresça junto com ela.
Porque na maioria das vezes a gente tem uma empresa que vende bastante, que fatura bastante, que acaba gerando muita despesa e o empresário acha que aquele dinheiro que sobrou lá no caixa da empresa dele, ele faz com o que ele bem quiser com aquele dinheiro, né? Mas isso é muito errado, porque a empresa em algum momento vai precisar de caixa para pagar um fornecedor, para fazer algum investimento que a empresa precisa. Então, você ter vamos dizer que esse gingado aí de tratar o dinheiro, seja para o lado quando você tem bastante, quando está faltando também, é muito importante para que você atinja aí os seus objetivos, porque o dinheiro é que, no final da conta, né, todo empresário cria o seu negócio para ele gerar lucro. Né? E é tão bonito chegar no final do mês e ver a sua empresa gerando lucro, onde você pode deixar um pouco de dinheiro lá no caixa da sua empresa, e onde você também pode distribuir para vocês, sempre olhando as legislações, por favor, e distribuir para a sua pessoa física e você aproveitar lá com a sua família, né? o seu dinheirinho suado que sobrou ali no final do mês. Aqui, então, é importante a gente olhar sempre para o fluxo de caixa, margem, indicadores e resultado. Mari, que indicadores são importantes a gente olhar dentro do nosso negócio? Isso depende muito do ramo de atividade. De cada ano, né? Então, mas procure entender aí quais são os números que são importantes você acompanhar todos os dias. A venda é a porta de entrada de todo mundo. Sim, o faturamento, então, né? Quanto eu estou vendendo? Exatamente. Né? O quanto eu estou tendo de despesa? Quais os principais custos? Eu posso contratar mais pessoas ou eu preciso melhorar a minha operação? Então, tudo isso a gente consegue avaliar. A alavanca número 7, então, é a governança. A gente cresce e, conforme a gente cresce, precisamos criar métodos, rotinas, rituais e transferir responsabilidade, né? É, de novo, a gente perder o ego de que tudo precisa da gente para ser resolvido. As pessoas precisam entender que a responsabilidade é delas. Sim. A transferência não é só de tarefa, também é de responsabilidade, né? Eu lembro num ponto bem importante quando a gente fala de governança, de estudar, de ter toda essa estrutura preparada para o crescimento e para que a Sigmativa alcance o próximo nível. Eu sempre, às vezes, reclamava com a Mari, que tanta reunião, Mari. Por que tanta reunião? Para que tanta reunião? O dia a dia não estava deixando de acontecer aqui, ó, né? Eu sempre falava, a operação não parou aqui, ó. Os clientes estão necessitando de algo, mas a partir do momento que você olha para o seu negócio e percebe que a cada reunião que você faz, você está melhorando um ponto para frente, né? Basicamente, a gente também traz a alusão lá da caçamba de estar olhando não olhar para o retrovisor e olhar para a brisa, né? Então, cada reunião que a gente faz no nosso negócio é olhando para o para-brisa e olhando lá na frente onde é que a gente vai chegar com aquela reunião. Claro, é importante a gente ter reunião com pautas, com ata, reuniões com horário para começar, horário para terminar, independente de quem esteja na reunião. Então, isso é muito importante. Que elas aconteçam independente de quem esteja, é verdade. E apesar de não estar, a pessoa vai ficar sabendo de tudo que aconteceu na reunião pela ata, pelo plano de ação, no que ela foi envolvida, no que não, né? Então, o grande segredo para que as reuniões funcionem e para que a gente saiba que de fato ela foi efetiva é que ela tenha pauta, que ela tenha ata e que ela tenha plano de ação, né? Aí a gente sabe que ela aconteceu por um bom motivo e que ela vai trazer resultado. Sim. Porque tudo ficou muito claro naquele processo. E a governança traz com que a gestão ela se torne mais fácil para o nosso dia a dia, né? A governança traz isso, traz essa facilidade para nós que somos gestores dos nossos negócios, a gente tome as decisões pautadas em informações e dados relevantes para que essa decisão seja tomada de forma assertiva, né? Com dados. Com dados. E hoje quem nos traz os dados da nossa operação são os nossos líderes, né? Então, ainda hoje eu estava fazendo uma devolutiva com um dos nossos líderes e falava para ele, olha, a tua visão por trás desse relatório tem que ser uma visão que responda a seguinte pergunta: que decisão a Mari vai tomar com base no que eu coloquei de informação nesse relatório? Quando eu mudo a minha visão para responder essa pergunta, de fato eu estou colocando informação relevante nesse relatório. Eu não estou tratando de operação, porque como esse é o dia a dia deles, para eles é o mais normal. Então existe todo um momento de aprendizagem em que a gente vai poder
instruir os nossos líderes e vai ajudar eles a mudarem a visão em cima daquilo que eles fazem. Ah, Mari, hoje eu estou fazendo só tal operação, preciso fazer um relatório? Para e pensa, foi só isso que tu fez o dia inteiro? Com certeza não. Volta lá do início que a gente falou, ela tomou essa pessoa tomou muitas micro decisões ali ao longo do dia dela, né? E que possa ter levado a equipe dela ou a operação dela para um lado mais fácil ou para o lado mais difícil, né? Ou ela pode também ter deixado da mesma coisa que aconteceu ontem. E o ideal é a gente sempre procurar melhorar, né? Nunca estar igual a ontem, né? Exatamente. E o que a gente consegue pegar é, através do relatório que ele nos passa, a gente consegue dar o feedback de melhoria e ele consegue perceber os pontos de melhoria que ele tem. Agora, se eu faço uma reunião e eu não tenho nada documentado, eu não consigo perceber nada, né? Então, de fato, parece que a gente não está evoluindo. Mas quando os documentos começam a aparecer, a gente começa a ter acesso a eles, a gente olha, a gente dá esse feedback de melhoria, a gente percebe sim que está tendo evolução ao longo do tempo e que a empresa está melhorando, está crescendo, o cliente está recebendo mais, está sendo melhor, né? Sim, independente da pessoa que esteja ali conversando com algum de nós do G4, né, pensando na liderança de gestão, pode ser o líder, pode ser a pessoa, o estagiário que começou ontem, ele já percebe que ele tem essa abertura de também dar opiniões, que ele pode trazer melhorias. Então, ontem a gente estava conversando com um colaborador nosso, a gente estava num curso, ele trouxe várias ideias ali do ponto de melhorias que a gente podia ter e que no nosso dia a dia talvez a gente não consegue olhar, né? Então, trazer essa liberdade para que eles atinjam lá o setor máximo da empresa, que é a gestão, e por consequência também o trabalho dele vai ficar mais fácil, talvez ele também ganhe resultados com isso. Então, o quão importante é ter a governança em si, mas estar aberto, né, a que todos possam trazer melhorias aí para o seu negócio. E isso vem totalmente de encontro com a nossa 8ª alavanca de crescimento, né? A última delas até aqui, mas talvez a mais importante, que é compartilhar conhecimento, né? Então, eu queria trazer aqui uma história que eu, né, ouvi hoje de manhã. Parei meu carro na sinaleira, um menino foi lá, colocou as paçocas no retrovisor e foi pro próximo carro, né? Eu tirei uma foto, saí dali, depois cheguei em casa e fui postar essa foto. Quando eu postei a foto, eu falei que de fato eu pensei, olha, se esse menino tivesse parado e de fato me dito, olha, são 3 da tarde, se você começa a paçoca agora, é amendoim, não tem açúcar, vai te dar energia para você conseguir levar o seu dia até o fim, no máximo que você pode entregar. E aí eu tive vários comentários, poxa, que legal, é isso mesmo, mudança de pensamento, não sei o que, mas lá embaixo, um bendito comentário fez toda a diferença e foi o meu aprendizado do dia. Sabe o que ele dizia? Tudo que você falou nesse post, você falou para mim? Ou seja, de que adianta você ser luz se você não ilumina os outros? Isso é muito importante, né? E nós que estamos na linha de frente de gestão, a gente às vezes busca conhecimento, vai em eventos, pega aquele conhecimento, traz na bagagem, traz para si, ou no seu pensamento, ou anotado nos famosos caderninhos aí dos eventos. Que ficam esquecidos, né? Que ficam esquecidos e a gente não coloca em prática, né? Às vezes aquela obesidade mental, talvez, de ter muitas informações e não coloca em prática ou não repassa, né? Então, a gente trouxe esse desafio aqui na Sigmativa, onde se cada pessoa ela participar de um evento, ela tem uma obrigação de trazer para a equipe dela um ensinamento sobre o que ela aprendeu naquele evento. Ela vai fazer uma apresentação, seja breve, 10, 15 minutos ou 5 minutos, independente do nível que ela tem e que ela pode passar para as outras pessoas. Ela vai trazer o que ela aprendeu foi num evento ou se foi numa palestra. Então, o quão importante isso é de a gente disseminar o conhecimento que a gente tem. E a gente acaba aprendendo muito mais fazendo uma palestra, Sim. Conversando ou dando dicas para outros clientes ou para outros contadores, que a gente também troca muita informação com muitos contadores, né? O quão importante é a gente fazer essa transferência de conhecimento e a gente acaba aprendendo muito com isso, né? Foi uma grande virada de chave pra gente aqui na Sigmativa também, quando decidimos trazer esse ritual para dentro, né? Então, em algum momento ficava parecendo que as pessoas estão indo passear quando estão indo fazer treinamento. Era essa a sensação que a gente tinha.
mas o que de conhecimento de fato ela trouxe para dentro da empresa, o que ela está compartilhando com os colegas, o que ela trouxe de ideia que pode ser aplicado dentro da empresa, né? E a partir do momento que esse ritual começou a acontecer, a gente começou a sentir essa transformação de fato, primeiro do entendimento das pessoas. A gente perguntava de um treinamento, pô, era isso. Muito legal, né? Hoje em dia a resposta é, cara, eu consegui trazer essa tarefa, isso aqui estava muito interessante, a gente vai colocar esse para funcionar. Ou seja, o entendimento é outro. Né? Abriu a mente deles para trazer melhorias para o nosso dia a dia, né? E o quão isso é importante, né? Porque isso acaba deixando o nosso dia a dia mais leve. Com certeza. Né? O dia a dia da contabilidade, teoricamente, é para ser estressante, né? Nem sempre a gente tem dias maravilhosos, né? Que a gente tem muita responsabilidade embarcada nas nossas costas. Hoje, né? Mais de 600 clientes na nossa carteira, clientes de todos os níveis, mas a gente não deixa de atender ninguém. A gente atende todo mundo. Sim. Mas o mais importante é que esses pontos de melhoria tornam o nosso dia a dia mais leve. E por consequência, né, a gente está mais motivado para amanhã, não, eu vou amanhã vai ter outro ponto de melhoria, que eu vou deixar o meu próximo dia ainda mais leve, e todo mundo vai ganhando com isso, né, a equipe toda acaba ganhando com todo esse conhecimento que a gente acaba transmitindo. E é desafiante também, né, e é muito importante quando a gente vai fazer uma palestra, ou faz um vídeo no Instagram, né, eu lembro que a Mari comentava assim, eu já tô na rua, um moço passou na rua, aquela ali é aquela moça dos vídeos. Isso. De vergonha. E recentemente eu fiz um vídeo ali para algo que não é da contabilidade, né? E várias pessoas me pararam lá. Olha, ficou muito legal o teu vídeo, parabéns, desenvoltura. Mas eu acho que é um ponto de melhoria também, que às vezes foi construído ao longo desses anos que a gente está na atividade aqui da contabilidade e também nas outros empregos que a gente teve, a gente sempre falou com pessoas, mas nunca falando com muitas pessoas, né, ou fazer vídeos, ou fazer palestras, e eram pontos que a gente precisava melhorar e que a gente buscou, né, foram vários cursos que a gente fez, Sim. Curso de comunicação, curso de oratória, para que a gente hoje possa entregar. Talvez ainda não somos especialistas nos vídeos, mas buscamos melhorar. O importante é melhor feito do que perfeito. Exato. Não é desculpa, né? A gente sempre tem que melhorar, isso é fato. Estamos aqui para olhar para aquilo que a gente pode fazer de melhor sempre, né? Uma vez que a excelência entra na nossa vida, ela nunca mais sai, né? É isso. E ela entra em todas as áreas. Então aqui a gente vai encerrando o nosso assunto de hoje. Essas foram as 8 alavancas que transformaram a nossa empresa e que nos trouxeram até aqui. Muitas outras acontecerão, mas onde a gente vai chegar só Deus sabe. É isso. O futuro a Deus pertence, então estamos aqui para dar o nosso melhor sempre. E o objetivo desse podcast é compartilhar, episódio após episódio, aquilo que continua funcionando na prática. É isso. E você que está vendo esse vídeo, independente do horário, né, ou esse áudio, onde você estiver escutando também, se você conseguir levar algo para sua empresa e que fez realmente uma mudança no seu negócio, o mês da estratégia já atingiu o seu objetivo. Alcançamos o nosso propósito. Né? É isso. Fique com a gente, porque a estratégia está na mesa.